tarde, pessoal. Eu estou aqui junto com o meu grupo, o Alex, o Juliano e o Guilherme, para falar um pouco para você sobre músculo esquelética no dia a dia. Então, já sentiu aquela dor nas costas depois do trabalho? Ou não conseguir levantar depois de uma partida de futebol? Tudo isso tem a ver com as três estruturas que vamos mostrar hoje: músculo, ossos e articulações. E como cuidar delas pode prevenir esse tipo de coisa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano Pacheco e hoje eu estou aqui para falar sobre os ossos e os acidentes ósseos. O sistema ósseo é a base estrutural do corpo, composto por 206 ossos. Ele sustenta, protege e permite o movimento no dia a dia. Usamos nossos ossos para tarefas simples, como carregar sacolas, subir escadas ou ficar em pé por horas. Podemos citar as funções dos ossos como o suporte, que sustenta a nossa estrutura corporal, e a proteção, como exemplo da caixa torácica, que protege os órgãos vitais como o coração e o pulmão. E também a produção de células sanguíneas pela medula óssea, que é importante para as nossas funções imunológicas. Os acidentes ósseos são projeções e depressões encontradas nos ossos que nos ajudam a identificar a localização de outras estruturas do corpo. Alguns exemplos, como a cabeça do fêmur, o côndilo no cotovelo, forame nas vértebras e o epicôndilo na tíbia. Essas estruturas irregulares servem de referência anatômica para outras estruturas como músculos, vasos e nervos. Guilherme, e eu vou falar um pouco sobre as articulações, que também são conhecidas como juntas, que são os pontos de contato entre dois ossos, entre ossos e cartilagens, ou entre ossos e dentes. A função principal das articulações é permitir movimento e dar estabilidade ao esqueleto. E a forma como elas são estruturadas determina mais ou menos o quanto de movimento elas conseguem realizar. Bom, nós classificamos as articulações de dois jeitos, estruturalmente e funcionalmente. Na classificação estrutural temos três tipos: as fibrosas, que são unidas por tecido conjuntivo denso, praticamente sem nenhum movimento, e a gente pode usar de exemplo as suturas do crânio. As cartilaginosas, que são unidas por cartilagem, têm um movimento bem limitado, a gente pode usar como exemplo a sífise púbica, e as sinoviais, que são as articulações mais móveis, que incluem cápsula articular, cavidade sinovial, líquido sinovial, entre muitas outras estruturas ali. E aqui como exemplo a gente pode citar joelho, ombro, quadril, entre diversas outras articulações. Na classificação funcional, a gente tem três também e a gente avalia o grau de movimento daí. Então a gente tem as sinartroses, que são articulações basicamente imóveis, as anfiartroses, que têm um movimento bem limitado, e as diartroses, que são totalmente móveis, que corresponderiam mais ou menos às articulações sinoviais. E as articulações sinoviais, por serem as mais importantes para o movimento, elas possuem características como cápsula articular, líquido sinovial, cartilagem hialina, além de muitos ligamentos e bursas para dar estabilidade e reduzir atrito. Elas podem ser também de vários tipos, como plana, trocoide, gangliômio, selar, esfenoide, e cada uma permitindo um grau específico de movimento, desde deslizamentos simples até movimentos tridimensionais, como em ombro, quadril, pulso, entre outros. Bom, em resumo, as articulações elas são estruturadas para equilibrar mobilidade e estabilidade, permitindo que o corpo execute desde movimentos finos até movimentos com grande amplitude. Alex, e hoje eu vou estar falando sobre o sistema muscular. Os músculos são como motores para o nosso corpo. Eles têm origem em um osso e inserção em outro osso. Além disso, ao contraírem, eles produzem movimentos. São mais de 600 músculos em nosso corpo, onde eles ajudam na contração, na postura e também nas atividades do dia a dia. Bom pessoal, agora eu vou citar alguns exemplos do sistema muscular para vocês. Músculos que são muito importantes no nosso dia a dia. Quando você vai carregar a sua sacolinha no mercado, você irá trabalhar o seu bíceps braquial, músculo que tem origem lá na escápula
e sua inserção é lá no rádio, um dos ossos do antebraço. Sua principal função é a flexão de cotovelo. Quando você vai subir uma escadaria num prédio, você irá trabalhar seu quadríceps femoral, um músculo que tem origem lá no ilho e no fêmur, e sua inserção é lá na tíbia. Principal função ou principais funções que ele tem é a extensão de joelho e a flexão de quadril. Quando você carrega a sua mochila ou para o trabalho ou para a faculdade, você estará usando bastante seu trapézio, um músculo que tem origem lá na nuca e na coluna vertebral e sua inserção é na escápula. E sua principal função ou funções seria a elevação e rotação da escápula. Bom, acredito que seria isso, músculos muito importantes para a gente, e temos que pensar que ter um músculo, ter a musculatura ativada no nosso dia a dia é viver muito. De tal forma, ainda mais na vida adulta. Portanto, sempre procurem trabalhar os seus músculos. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a lesão, lesões podem acontecer em qualquer fase da vida, principalmente numa caminhada ou algum esporte. Até mesmo na ergonomia no local de trabalho. Tudo isso afeta muito o corpo, tem que saber como prevenir, como fazendo alongamentos e fortalecimento físico, sempre procurando também a fisioterapia. Então, pessoal, cuidar do corpo é essencial para viver. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tanto no trabalho, quanto nos esportes, ou até mesmo no lazer.